Olá a todas e a todos. Sou o professor Walter, do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, e estou aqui para conversar com vocês. O tema que nos convoca hoje é inovação educativa. Esses slides que eu trouxe para conversar com vocês correspondem a uma palestra que eu ministrei há pouco tempo na Colômbia, em Bogotá, na Universidade Nacional de Educação à Distância, UNAD. E são slides que estão em espanhol. Já apresento aqui um primeiro desafio para os alunos dos cursos de espanhol da UFIPEL que assistem essas palestras, para que eles façam as traduções correspondentes desses slides como uma atividade extracurricular, se acharem interessante. Então vamos lá. Qual seria o trajeto que a gente vai percorrer nessa nossa conversa sobre inovação educativa? Inicialmente nós vamos contextualizar o tema. Na sequência nós vamos falar sobre conceitos de inovação educativa, para na sequência falar especificamente de conceitos e propostas de inovação docente. Logo, nós apresentaremos um exemplo, de fato dois exemplos e modelos que os docentes podem trabalhar no seu empenho pela inovação educativa, e finalmente nós vamos apresentar algumas tendências sobre inovação na educação. E quando pensamos em inovação educativa, nós temos que olhar algumas perspectivas. De onde surge, então, esse clamor pela inovação na educação e, de um modo geral, as perspectivas de inovação nos últimos anos. Nós sabemos que na década de 60 vivíamos numa denominada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Naquela época, a União Soviética estava liderando os estudos da conquista do espaço. E vocês devem lembrar que o primeiro satélite artificial, que foi denominado de Sputnik, foi lançado no espaço pela União Soviética. Naquela época, os Estados Unidos se viram obrigados a ter que inovar para não ficar atrás nessa corrida pela conquista do espaço. Então, é na década de 60 que os Estados Unidos fazem um grande investimento em ciência, em tecnologia, em inovação nas áreas da matemática, das humanidades, ciências sociais, enfim, procurando retomar ou tomar o primeiro lugar nessa corrida armamentista e especificamente da conquista do espaço. Então, nós estamos falando na necessidade de inovar. Mas o que significa inovar? Há várias definições dependendo do contexto que eu estou considerando. Mas é importante lembrar que as inovações não são neutras. Não há uma neutralidade, já que depende muito do contexto histórico e social. Ou seja, inovações são o resultado da ação humana num contexto histórico e social e um determinado conceito
de educação. Vamos ver uma definição de inovação. Inovação educativa. Eu peguei aqui uma definição do conceito de educação, de inovação educativa, definição da OCDE, que, como vocês sabem, é uma organização de 37 países desenvolvidos para a cooperação e o desenvolvimento, né? Então, para a OCDE, a inovação educativa é procurar mudanças que, de forma consciente e direta, tenham por objetivo a melhora do sistema educativo. Então, observem que nessa primeira parte, procurar mudanças de forma consciente e direta, que tenham por objetivo a melhora do sistema educativo. A partir desse enfoque, uma inovação não é considerada apenas como uma coisa nova, mas como uma coisa que melhora e permite mostrar resultados dessa melhora. Então, outro conceito interessante. Uma inovação não é considerada apenas como algo novo, mas como algo que melhora e permite mostrar resultados dessa melhora. Muito bem. Então, com base nessa definição da OCDE, vamos para características da inovação educativa. Inovação educativa tem como características a planificação ou intenção deliberada. Então, vocês lembram da definição, né? Mudanças de forma consciente e direta, planificadas com intenção deliberada. E que perdure no tempo, que dure no tempo. Uma inovação se pretende que não seja efêmera, que não caduque rapidamente, que seja ampliamente utilizada. Então, quando há uma inovação, ela será concebida, será caracterizada como inovação se ela for amplamente utilizada sem perder as suas características iniciais. Caso contrário, se ela não for amplamente utilizada, se não tiver suas características iniciais contempladas, então não é uma inovação. E outra característica da inovação que nós temos que ter presentes é a intencionalidade e racionalidade. Mais uma vez, né? Que você tem a intenção de inovar. Não foi por acaso, né? Mas você está procurando essa inovação, está procurando inovar. É a sua intenção inovar. Feito de forma racional, né? E deliberada. Outra característica é a novidade. Tem que trazer uma coisa nova e original. Ou seja, não apenas como algo novo, mas original nesse contexto. Você pode trazer alguma coisa que não seja nova, mas naquele contexto ela acaba sendo nova. Aplicando essa ideia num contexto determinado, pode ser uma inovação, né? Outra característica da inovação é a infrequência, ou seja, nós não temos inovações todos os dias, né? A inovação é algo pouco frequente, acontece com pouca frequência. Não é apenas eficaz na solução de um problema, mas ela é eficiente na solução desse problema, né?
quanto aos recursos utilizados, por exemplo. Ela tem que ser transferível, ou seja, essa inovação feita por um de nós tem que ser possível, plausível de ser utilizada em outros contextos, né? E a característica da sustentabilidade, ser sustentável. Então, aqui eu apresento os pilares que sustentam a inovação educativa. São componentes principais e obrigatórios para inovar, para desenvolver inovação educativa. Então, eu coloco essa primeira ideia, né, que nós vamos continuar trabalhando nos próximos slides, para reflexão de vocês. Você quer inovar? Qual é o teu foco de inovação? Nos processos, no conhecimento, nas pessoas ou na tecnologia? Vamos pensar então na sua atuação docente. Você quer inovar e tem como foco inovar nos processos. Então eu coloco aqui 3 possibilidades de abordagem de inovação. Vamos pensar inicialmente em processos ou metodologias que são realmente muito utilizadas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para trás. Utilizadas. Por exemplo, as classes, as aulas expositivas, as aulas práticas de laboratório, de tutoria, planejamento, enfim, são processos muito utilizados por todos nós no dia a dia. Então, a pergunta é possível inovar nesses processos muito utilizados? Sim, é possível, procurando o quê? Aumentar a eficácia e principalmente a eficiência. Então, eu posso inovar, mesmo naqueles processos tradicionais conhecidos por nós do dia a dia, inovar quanto à sua eficácia, que eles atinjam realmente os objetivos previstos, e a eficiência, que atinjam os objetivos diminuindo o uso de recursos. Agora, é possível inovar também em processos ou metodologias pouco utilizados. Por exemplo, processos ou metodologias de aprendizagem adaptativa, avaliação diagnóstica, personalização da educação, avaliação formativa. São processos pouco utilizados. Talvez avaliação formativa nem tanto, a gente utiliza bastante, muito na educação à distância, por exemplo, né? Mas a aprendizagem adaptativa, né? Avaliação diagnóstica, personalizar a educação, é muito complexo, né? Você poder levar adiante essas metodologias, implantar essas metodologias, né? Porque, evidentemente, recursos, se você for desenvolver conteúdos que se adaptem a cada perfil de estudante, né? A cada forma de estilo de aprendizagem de cada estudante, evidentemente você tem um esforço muito grande. Se você vai fazer uma avaliação diagnóstica de cada estudante antes de começar suas aulas, para ver de que forma você vai abordar esse teu trabalho, também existe um grande esforço. Então, como inovar nesses processos pouco utilizados? Viabilizando o seu uso.
você encontrar uma forma inovadora, uma inovação para, por exemplo, executar, levar adiante a aprendizagem adaptativa ou a avaliação diagnóstica dos seus alunos, ou personalizar de alguma forma teu processo de ensino e de aprendizagem. Né? Então, eu estaria inovando em processos pouco utilizados. De que forma? Viabilizando o seu uso. E naqueles processos, metodologias que não são utilizadas, ou que são pouco utilizadas, é possível inovar. Por exemplo, em teorias, né, pouco utilizadas, né, aprendizagem contínua, informal, né, conectivismo, uma metodologia relativamente nova, contemporânea. É possível inovar? Sim. De que forma? Implantando esses processos novos que são pouco utilizados. Então, se você quer inovar e teu foco são os processos, ou seja, onde impactam, né? Onde impacta essa inovação, você pode fazer uma abordagem nessas três perspectivas, né? Tanto naquilo que você já está acostumado a fazer no dia a dia, melhorar a eficácia e a eficiência, naquilo que é pouco utilizado, viabilizar seu uso, e naquilo que não é utilizado, inovar, encontrando formas de implantar, né, de consolidar o uso desses processos ou dessas metodologias. Então, nós estamos falando sobre inovação do ponto de vista dos processos, mas teu foco na inovação pode ser no conhecimento, nos conteúdos. De que forma existe inovação nos conteúdos, no conhecimento? A gente pode olhar ao longo da história que houveram inovações do ponto de vista da organização e da gestão do conhecimento, né? Da interatividade e da adaptação do conhecimento, inovar nesse sentido, né? Desenvolver simulações, né, para trabalhar com conhecimento, análise de conteúdos, sempre pensando em inovar nesses aspectos. E, cronologicamente, eu coloquei aqui inovações quanto ao acesso ao conhecimento. O acesso que antigamente era em papel foi digitalizado para facilitar seu manuseio e acesso na década de 80. Na década de 90, o acesso a esse material digitalizado começa a ser realizado de forma online, através de redes mundiais de comunicação, como é o caso da internet. Nos anos 2000, começamos a falar em fontes abertas, né, open source, de conhecimento aberto para a comunidade. 2010, nessa década, surgem os cursos massivos online, muitos deles abertos também e gratuitos, e fica planteado ali a dúvida ou o desafio, que a gente vai falar mais sobre o final, sobre tendências, de que forma continuaremos inovando no futuro, quando temos como foco a inovação do ponto de vista do conhecimento, dos conteúdos, dos materiais. Então, se você quer inovar em termos de
conhecimento e conteúdos, você pode ter essa figura que estou apresentando aqui presente como uma diretriz do que já aconteceu e para onde nós poderemos caminhar em termos de inovação. Como já tinha adiantado, se meu foco é inovar em termos de pessoas, eu preciso pensar quem vai ser o beneficiário, quem vai se beneficiar dessa minha inovação. Se meu foco são as pessoas, eu preciso escolher. E dentro do âmbito educativo, da instituição educativa, nós temos professores, temos alunos, temos gestores, onde eu quero desenvolver uma inovação. Quem vai se beneficiar dessa inovação? Então, eu posso ter esse foco e pensar em inovar considerando esse pilar das pessoas na inovação. E se meu foco na inovação educativa são as tecnologias, eu preciso identificar qual é o elemento facilitador para essa inovação. Que tecnologia eu posso utilizar para essa inovação que eu estou pretendendo, que eu estou procurando. Então, assim como Maslow colocou a sua pirâmide das necessidades, eu coloquei aqui uma pirâmide no mundo digital com vários recursos tecnológicos, na verdade, que podem ser utilizados para inovação educativa. Então, se seu foco são as tecnologias para inovar, por exemplo, em sala de aula, por exemplo, na tua instituição, aspectos administrativos, de gestão, de processos, enfim, qual o elemento facilitador tecnológico você pode utilizar para essa inovação? Então, você é um professor, uma professora, um futuro professor ou professora e quer inovar. Que abordagem, de que forma você pode inovar, fazer inovação educativa? Então, nós temos 3 abordagens. Uma, do ponto de vista institucional, da gestão institucional. Como inovar em termos de gestão. Nós já falamos bastante sobre isso. Uma outra abordagem para a inovação educativa é do ponto de vista de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, você pode desenvolver projetos de pesquisa que apliquem os conceitos de inovação, que tragam inovação para a instituição. E você, como docente, no front, na ponta, na sala de aula, pode desenvolver inovação docente, e o foco que eu vou dar daqui para frente nessa nossa conversa sobre inovação educativa, especificamente falar sobre inovação docente, dar alguns exemplos e apresentar um modelo que pode auxiliar para desenvolver essa inovação docente. Vamos ver isso nos próximos slides. Então, falando em inovação docente, evidentemente, se você quer inovar, é porque você está se defrontando perante um problema, correto? Ou seja, você se apresenta perante uma situação na qual você quer melhorar. Você tem um problema raiz que você quer resolver, que você quer melhorar a forma como ele é abordado, como ele é resolvido. Vamos supor que você tem uma situação hipotética, problema raiz, você tem alunos passivos na tua sala de aula, alunos passivos, desmotivados. Talvez com falta também de conhecimentos
prévios para poder desenvolver aquele conhecimento, aquele objetivo que você tem na tua disciplina, né? Esse é o problema raiz. Alunos passivos, alunos com falta de conhecimentos prévios. Isso leva a quê? Leva à desmotivação em sala de aula, alunos desmotivados, ao fracasso nos objetivos que foram previstos no teu plano de ensino para aquela turma, para aquela disciplina, para aquele semestre ou aquele ano letivo, e muito possivelmente levam ao abandono, né, à deserção, né, dos alunos da tua disciplina, da tua aula, da tua matéria. Esse é o problema raiz. Como eu posso inovar para resolver esse problema? Então, um exemplo de inovação docente, inovação educativa, especificamente inovação docente, você trabalhando na sala de aula. Perante esse problema raiz, você poderia inovar aplicando metodologias ativas, que são bastante frequentemente colocadas para nós nas bibliografias, nas referências, nos materiais que chegam até nós. Exemplos de metodologias ativas. Bom, muito conhecida a aula invertida, na qual você está colocando materiais previamente para o aluno estudar, por exemplo, num ambiente virtual de aprendizagem, para ele vir para o encontro presencial, para a sala de aula, já com um conhecimento, material estudado para debater sobre aquele assunto, né? Uma outra abordagem de metodologia ativa é a aprendizagem baseada em projetos, onde os estudantes se defrontam perante um desafio, um projeto a ser resolvido, e para poder resolver esse projeto, para poder desempenhar essa função no projeto, para poder atingir esse objetivo no projeto, é necessário desenvolver conhecimentos. Então o estudante vai estar motivado para estudar, para poder desempenhar a sua função dentro do projeto. Então a aprendizagem é baseada em projetos. Outra técnica, métodos de dinamização, dinâmicos, lúdicos, no qual o estudante aprende trabalhando, desempenhando um papel artístico, numa obra de teatro, numa peça de teatro, enfim. Uma outra inovação para esse problema raiz poderia ser o ensino sob medida. Você desenvolver, inovando, evidentemente, alguma abordagem que adeque o ensino ao perfil de cada aluno ou de cada grupo de alunos da tua turma, né? Uma outra abordagem poderia ser o que é chamado de instrução peer instruction, né? Onde os alunos, né, aprendem ensinando outros colegas. A gente sabe que quando você consegue explicar para alguém um determinado conceito, é quando você realmente conseguiu se apropriar daquele conceito. Então, se nós conseguimos, deixa eu voltar aqui atrás. Se nós conseguimos fazer com que nossos alunos se desempenhem junto aos colegas num papel de pseudo-professor, ele auxiliando seus colegas na aprendizagem, nós estaremos motivando eles para trabalhar e desenvolver esse conhecimento, e também os conceitos de inteligência coletiva e de desenvolvimento colaborativo de conhecimento, quando nós estamos aplicando conceitos, inovando na forma de desenvolver
esse conhecimento e várias ferramentas para inteligência coletiva e conhecimento colaborativo existem atualmente à nossa disposição, inclusive ferramentas que são gratuitas para trabalhar dessa forma. Então, você como professor, professora, quer fazer inovação docente. Muito bem, então você tem que identificar qual o problema raiz, quais são os elementos que definem esse problema, quais são as consequências desse problema e encontrar que metodologias, que técnicas, que ferramentas eu posso utilizar para inovar do ponto de vista docente e resolver esse problema raiz que me é apresentado. Ali nós temos então um exemplo de inovação docente. Evidentemente, inovação docente não se resume apenas em metodologias ativas, mas se for o caso de você utilizar uma metodologia ativa como uma inovação na tua atuação docente, você tem que lembrar que a metodologia ativa ela se sustenta num tripé da reflexão, da criação de conhecimento e da retroalimentação, do feedback. Então, você como professora, como professor, quer inovar na tua atividade docente, você já se apropriou de alguns conceitos sobre inovação, você decidiu que foco você quer dar para essa inovação, seja lá processos, foco nos processos, foco nas pessoas, foco nos conteúdos ou nas tecnologias, né? Você quer levar adiante inovação docente. Eu sugiro que essa inovação que você vai desenvolver na tua atividade profissional seja balizada por algum modelo que te permita consolidar essa inovação docente. Eu vou apresentar aqui de forma sucinta, reduzida, 2 modelos. O professor Fidalgo Blanco e outros apresentam o método MAIN, denominado Método de Aplicação da Inovação Educativa. Como vimos anteriormente, a inovação educativa é um processo criativo, cujo principal objetivo é melhorar aspectos relacionados com a aprendizagem. Portanto, a inovação educativa deve proporcionar uma solução a determinados problemas ou produzir melhoras significativas na aprendizagem. No obstante, o caráter criativo do processo de inovação dificulta o planejamento de qualquer experiência inovadora. Prever seus resultados, seguir um método de aplicação eficaz e eficiente e, inclusive, transferir essa inovação para o ambiente onde ela vai ser aplicada e aproveitada. Então, esse método MAIN é um método de desenho de inovação educativa que possibilita o planejamento, aplicação e divulgação dessa inovação. Os autores do método MAIN apresentaram ou se defrontaram com alguns desafios. Evidentemente, constatar que inovação educativa exige mudança e melhora. Toda inovação vai exigir alguma mudança, alguma melhora naquele processo que está sendo desenvolvido. Para
poder medir, constatar a mudança e se houve melhora, outro desafio é identificar indicadores que me permitam depois fazer a medição e a constatação dessa mudança e dessa melhora. Então, quando estou pensando em inovação educativa, eu preciso pensar em indicadores. Quais são os indicadores que eu poderei utilizar a posteriori para medir e constatar se houve mudança e se houve melhoria, né, naquele processo. Um outro desafio é o planejamento, né? O processo de inovação, muitas vezes, é um processo criativo, né? E tem uma boa dose de espontaneidade, mas nada disso pode tirar do nosso foco o planejamento dessa inovação. Um outro desafio é a dificuldade de reconhecimento do trabalho de inovação realizado pelos docentes. Então, muitas vezes, os trabalhos, as inovações, os trabalhos desenvolvidos por docentes que levam a importantes inovações ficam no anonimato. Não há um reconhecimento dessa inovação. Então, nós, como professores, como docentes, temos muito que aprender da engenharia, da forma como a engenharia trabalha a inovação, a gestão de processos, a gestão do conhecimento, né? Então, temos que integrar essa visão. E o método proposto pelos professores Fidalgo Blanco e outros permite planejar, né, a inovação educativa, valorizar o esforço, não vou mexer aqui no mouse, que leva à aplicação dessa inovação, prever resultados, né, identificar e selecionar quais tecnologias são mais adequadas para aquela inovação, para cada situação, e transmitir, divulgar os resultados e a experiência daquela inovação e as principais características desse modelo proposto são, por um lado, identificar que indicadores vão permitir medir o impacto da inovação educativa que você vai desenvolver. O critério para a escolha do método de inovação educativa que melhor se adapta às necessidades do professor e da matéria, da assinatura, né, do conteúdo que está sendo trabalhado. Uma metodologia para medir o esforço na realização e aplicação da inovação educativa. Que esforço, quanto esforço foi gasto nessa inovação? Muitas vezes o professor não é valorizado, né? Não é considerado o esforço que ele teve que fazer para conseguir levar adiante essa inovação. E outra característica é o desenho da inovação educativa para que seja uma boa prática e que ela possa ser difundida de forma científica. Então, você pretende fazer inovação educativa, especificamente inovação docente, na tua atuação profissional em sala de aula, um exemplo, e você vai utilizar um método, por exemplo, o método MEN. Na primeira fase do método, você tem que identificar qual o problema que você está trabalhando e
os indicadores de melhora para esse problema. Essa é a fase 1. Então você vai identificar o problema e o que ocasiona esse problema. Lembra daquele desenho da árvore que nós tínhamos na raiz, né? Nós tínhamos nas ramas problema de evasão, por exemplo, né? E na raiz, naquele desenho, apareciam como causa do problema da evasão alunos com pouco conhecimento prévio e alunos desmotivados, né? Então, você identificou qual é o problema e as causas. Você tem que identificar que características ou quais são as características dos alunos que apresentam aquele problema. Identificar também o impacto daquele problema na aprendizagem do conteúdo, da matéria que você está ministrando. E, finalmente, nessa primeira fase, identificar um conjunto de melhorias que poderiam afirmar que o problema foi resolvido. Na segunda fase do método, você vai fazer a seleção de que proposta de método melhor se adapta às necessidades da matéria, do conteúdo que você está ministrando e a você como docente desse conteúdo, dessa matéria. Você vai identificar, então, métodos de inovação educativa que melhor se adaptam àquele problema raiz para o qual você quer encontrar uma solução utilizando inovação. Você vai procurar na literatura especializada livros, artigos publicados em revistas científicas. Para quê? Para identificar as boas práticas, né? E os indicadores que podem ser utilizados para medir se o método de inovação que você vai aplicar realmente auxiliou ou contribuiu para resolver aquele problema. É importante esse passo de procurar as boas práticas, de procurar literatura especializada, porque essa revisão bibliográfica sobre o método que você pretende utilizar e sobre os indicadores que podem ser utilizados para medir depois a situação nos seus alunos, os resultados alcançados, essa revisão bibliográfica vai dar sustentação teórica para a tua atividade inovadora e para depois possibilitar a publicação, a divulgação da tua experiência inovadora, né, em formato de um artigo científico que seja aceito para publicação. Então, você já identificou um problema que você quer resolver com inovação, você fez uma pesquisa bibliográfica, identificou um método que você vai aplicar, por exemplo, uma metodologia ativa, enfim, um método que você vai aplicar de inovação para resolver aquele problema. Identificou também alguns indicadores que vão te servir para medir depois se essa inovação deu certo, deu resultado. Na fase 3, você vai se dedicar agora na adaptação do método escolhido para a inovação na tua atividade específica, na tua matéria, na tua disciplina, naquele conteúdo no qual você quer inovar. Então agora você está adaptando aquele método que você escolheu na bibliografia para a tua situação específica. É importante que você, nesse momento, você defina, você estime, você faça uma previsão do esforço que você vai precisar para
levar adiante essa inovação na tua aplicação específica. Eu estou falando então aqui nesse ponto em planejamento. Lembra que a gente falou nisso antes como um dos desafios? Então, você escolheu um método, você vai aplicar esse método, que esforço você vai precisar fazer? Quanto tempo você vai ter que dedicar para isso? Que tipo de capacitação tecnológica você vai precisar para poder levar adiante essa inovação? E, finalmente, nessa fase 3, identificar inovações em cada um dos componentes das atividades que você vai desenvolver, das tecnologias que você vai utilizar e dos processos que você vai criar, ou que vai utilizar, ou vai desenvolver. Onde há inovação em cada um desses componentes. Então, nas fases anteriores, você identificou um problema, você identificou uma metodologia para abordar esse problema, você identificou indicadores para medir a posteriori se o problema foi resolvido utilizando aquela inovação educativa, você fez um planejamento de como essa inovação seria desenvolvida, você identificou em cada elemento dos processos, das tecnologias, das pessoas, onde que há inovações, você fez registro de tudo isto, né? E nessa fase 4, os autores do modelo, eles colocam a necessidade de estabelecer algumas estratégias para poder levar adiante essa inovação. Quanto às estratégias, eles colocam o seguinte: a tua inovação educativa, especificamente uma inovação docente, talvez, vai exigir uma mudança de papéis. Como assim? O professor vai ter que mudar seu papel, o aluno vai ter que mudar seu papel, né, para levar adiante essa inovação. Há uma estratégia, então, já pensada, programada para que isso aconteça? Do ponto de vista institucional, a tua inovação docente exige que o centro, que a instituição docente, que a instituição educativa, que a escola, que a faculdade, que a universidade, apresente ou aceite alguma mudança, né, para poder atingir a inovação educativa. Do ponto de vista científico, qual a estratégia para conseguir que a prática da inovação científica seja publicada em congressos ou publicada em periódicos científicos? Então, você precisa ter essa abordagem estratégica também quando você está organizando a tua inovação educativa, e essa seria a quarta fase do modelo MEI. E nesse slide aqui, apresentamos um resumo do modelo para a inovação educativa. Então, na fase 1, você identificou um problema raiz e quais são os indicadores de melhora que você vai poder utilizar para medir depois se a inovação que você vai desenvolver resolveu esse problema raiz. Como você vai conferir se houve realmente uma mudança, uma melhora para aquele problema. Isso na fase 1. Na fase 2, você vai identificar o método de inovação que na literatura, né, obteve indicadores semelhantes. Identificou o método, fez uma revisão bibliográfica para escolher o método que vai te permitir abordar esse problema raiz, né, e depois medir com os indicadores. Na fase 3,
é colocado como a receita dos ingredientes, as atividades e as tecnologias utilizadas para esse método de inovação. Né? Então, vai haver um planejamento, né? Quais são os componentes, as atividades, as tecnologias utilizadas, que capacitação você vai precisar para fazer isso, que esforço você vai precisar para fazer isso, qual o cronograma de atividades, os prazos para fazer isso, onde há inovação em cada um desses elementos. Né? E, finalmente, na fase 4, você vai aplicar a melhor estratégia ou as estratégias mais adequadas para atingir seus objetivos. Aí você me diz, tá bom, me dá um exemplo prático. Bom, rapidamente, um exemplo prático. Você tem um problema raiz, né? Alumnado passivo, falta de conhecimentos prévios, já foi comentado, né? Consequência, desmotivação, fracasso, abandono. Esse é o problema, aqui as consequências. Que causa a situação a melhorar e quais são os indicadores. Então, quais são as características dos alunos que apresentam esse problema? Qual é o impacto negativo do problema sobre a aprendizagem? Dessas perguntas aqui você vai, né, já prever alguns indicadores. Na fase 2, você vai escolher o método de inovação. Né? Você tem como problema raiz alunos inativos, como métodos possíveis, método de dinamização, aulas invertidas, aprendizagem baseada em problemas, inteligência coletiva. Que indicadores posso utilizar para depois medir se esse método deu certo? Olha, eu vou na bibliografia, vou nos artigos científicos e procuro em periódicos, em papers, em revistas científicas, em congressos, exemplos de boas práticas e que indicadores foram utilizados. Na fase 3, eu vou então para os componentes, atividades a realizar, tecnologias, né, para levar adiante essa inovação. Né? Então, processo: adquirir conhecimento para os alunos. Eu tenho aqui atividades a realizar por professores e por alunos. Por professores, preparar conteúdo. Seja lá preparar um vídeo, desenvolver algum sistema de avaliação formativa ou diagnóstica, participar como tutor, como tutora, dinamizando um fórum de dúvidas no ambiente virtual da aprendizagem. Isso é atividade do professor. O aluno, assistir um vídeo, realizar um teste, participar num fórum, né? Atividades. Componentes, então, o próprio vídeo, né? O questionário de avaliação, a comunicação online síncrona ou assíncrona, no caso do fórum. Né? Que ferramentas vou utilizar? Algum software para gravação do vídeo, algum veículo, canal para armazenar esse vídeo, um entorno, um ambiente de aprendizagem para o fórum de dúvidas, poderia ser o Moodle, no caso específico, nós trabalhamos com o Moodle, outros abas podem ser utilizados, né? Um questionário de avaliação no Moodle também poderia ser uma das ferramentas utilizadas. Lembrando, na fase 4, estamos prevendo o alcance da tua inovação. Então, você fez uma inovação que inicialmente teve um alcance na tua disciplina, né? Que você ministra no teu conteúdo que você está trabalhando, mas que certamente ela vai atingir a tua instituição, seja lá a escola, a universidade onde você trabalha, e finalmente poderá ser apresentado num congresso ou publicado numa revista. Então, nós temos aqui o alcance da tua inovação.
E um outro modelo, já estamos chegando no final dessa apresentação, o outro modelo que eu prometi que ia rapidamente apresentar para vocês é o modelo do professor Rogers, que é um modelo analítico para análise do processo de difusão da inovação. E esse processo, segundo o professor Rogers, passa por 5 etapas: de conhecimento, de persuasão, decisão, implementação e confirmação da inovação. Então, vamos ver rapidamente essas 5 etapas do processo da difusão da inovação. Então, a primeira etapa, conhecimento. O processo de implementação de inovações começa quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos é exposto a uma inovação e passa a tomar conhecimento sobre ela. E isso engloba tomar conhecimento da existência da inovação, assim como dos princípios do seu funcionamento e da sua base. Vem a etapa da persuasão, na qual o indivíduo passa a formar uma atitude favorável ou desfavorável a adotar essa inovação. Temos a etapa da decisão. O indivíduo se involucra em atividades que o levam a adotar ou a rejeitar a inovação. E as últimas 2 etapas, implementação e confirmação, involucram a implementação efetiva da inovação quando o indivíduo ou grupos de indivíduos passam a utilizar a inovação. Interessante então esse modelo que eu rapidamente passei pelas etapas, modelo do Rogers, porque se você como professor, professora, vai investir esforços em inovação educativa, inovação docente, e você depois pretende que essa inovação que você desenvolveu na tua sala de aula, para o teu contexto, você quer levar essa inovação para que seja aproveitada na instituição e em outras instituições possivelmente, é importante que você conheça esse processo de implantação da inovação quanto à tomada de conhecimento pelos teus pares da inovação, como que é esse processo de aceitar ou rejeitar a inovação, de implementação, da confirmação do uso, né? Para que você não apenas seja bem-sucedido ou bem-sucedida na inovação educativa no teu entorno específico, mas que essa inovação seja aproveitada, extrapolada para o resto da instituição e outras instituições, se for possível. Muito bem, pessoal. Então, para concluir, conforme prometi inicialmente, eu trouxe algumas tendências, o que é apresentado. Eu trouxe as palavras no idioma inglês, que são as palavras que mais apareceram nessa pesquisa que eu fiz. Coloco no próprio idioma, se vocês quiserem fazer alguma pesquisa específica por assunto, para que já fique aqui registrado. Então, as tendências de inovação educativa, 2020. Tendências: plataformas de compartilhamento de conhecimento. Então, utilizar essas plataformas de compartilhamento, construção coletiva ou cooperativa de conhecimento, plataformas que podem ser inclusive gratuitas, como por exemplo o próprio Google oferece, o Google Drive, onde a gente pode construir de forma colaborativa textos, apresentações, documentos, projetos. Outra tendência, dar ênfase na aprendizagem individual. Isso nos leva à elaboração de conteúdos sob medida. Então, utilizar ferramentas que possibilitem
conteúdos adaptativos. É uma tendência. Outra tendência, desenvolver as habilidades exigidas no século XXI. Eu coloquei algumas dessas habilidades, né? Comunicação, colaboração, criatividade, pensamento crítico, cidadania e caráter, né? Desenvolver ou auxiliar nossos alunos para que desenvolvam essas habilidades. Outra tendência, o blended learning, né? ou a aprendizagem misto ou semipresencial. Blended learning seria utilizar nas estratégias tradicionais de ensino, utilizar também outras ferramentas. Além do blended learning, da aprendizagem mista usando outras tecnologias, também o mobile learning, uma tendência utilizando os dispositivos móveis, como celulares, tablets, etc., para aprendizagem. A gamificação, ou utilização de jogos para aprendizagem, é outra tendência também apontada como tendência de 2020. Embodied learning, né? Aprendizagem incorporada no trabalho. Inquiry-based learning, também aprendizagem incorporada no próprio trabalho, aprendizagem num mundo complexo, né? É uma tendência 2020. Tem a ver com a aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem sem fronteiras. Outra tendência é trabalhar cada vez mais dando suporte para estudantes com necessidades especiais, desenvolvendo novas técnicas, ferramentas, métodos, etc. E outra tendência são as plataformas, né, de gestão do ensino e da aprendizagem, levando então essas ferramentas de automação, né, de suporte, de ajuda para nós trabalhando na gestão do ensino e da aprendizagem. Coloquei aqui alguns links, mas eu coloco nesse slide aqui referências que utilizei para elaborar esses slides. Recomendo o site de inovação educativa do professor Fidalgo Branco. Excelente material que utilizei em vários slides, que recomendo. E, do modo geral, tem outros materiais. Aqui coloco também o site do professor Rogers, daquele outro método que eu apresentei, sites de inovação educativa, enfim. Pessoal, dessa forma eu estou concluindo essa apresentação, que talvez foi um pouco mais demorada do que nós tínhamos previsto inicialmente. Já peço desculpas se isso aconteceu. Espero que os conceitos apresentados sejam de utilidade para que vocês possam embarcar nessa fascinante viagem da inovação educativa e especificamente da inovação docente. E se de alguma forma eu puder contribuir respondendo questionamentos, desde já fico à disposição e desejo a todos e a todas muito sucesso na vida profissional e pessoal de cada uma e cada um de vocês. Um grande abraço e até uma próxima ocasião.